Olá, sejam bem-vindos à quinta edição do meu blog Notas no YouTube. Provavelmente esta gravação vai ter mais ou menos o mesmo número de pessoas a ouvir, como aquelas que são feitas da Terra para o espaço, à espera de encontrar vida noutros planetas. Eventualmente um dia o caso pode mudar de figura, e não me refiro a eu ter mais ouvintes, refiro mesmo ao facto de aparecer alguém de outro planeta, porque ouviu essas transmissões que nós enviamos para lá. Passando a coisas mais sérias, o tema desta semana, para mim, foi sem dúvida a discussão em torno do Orçamento de Estado para 2016, entre o tão falado draft, e eu sinceramente não percebo porque é que insistimos em falar em inglês, quando temos uma palavra em português que diz exatamente a mesma coisa. Para os mais distraídos, quem não sabe é rascunho. Portanto, mas tudo bem. O tal draft foi enviado e chumbado pela Comissão Europeia numa primeira instância, depois acabou por ser aprovado. Tivemos também as negociações com os parceiros do PS e tudo culminou com a aprovação do orçamento em Conselho de Ministros. No final de tudo, acabamos com um documento que há um ano previa um grande incentivo ao consumo, mas agora simplesmente transporta o peso da austeridade de uns para os outros, entre os particulares e as empresas, do Estado para os privados, umas vezes numa direção, outras vezes noutra, mas a realidade é que a austeridade se mantém na mesma proporção. Já o disse aqui e repito que sou a favor do incentivo ao consumo. Acontece que não acho que o orçamento deste ano incentive o consumo. Exemplo disso é o aumento dos impostos sobre os combustíveis e o aumento dos impostos sobre os automóveis. Qualquer destas medidas é feita sobre a premissa que vai ter apenas impacto significativo nas classes altas. Eu sinceramente duvido. 10 cêntimos por litro de gasolina, agora fala-se em menos, fala-se em 6, mas 6, 10 não é por aí. Esse aumento vai ter sempre mais impacto na carteira, portanto, de alguém da classe média ou baixa que ganha pouco mais que o salário mínimo nacional e necessita de carro para se deslocar para o trabalho ou até mesmo como ferramenta de trabalho. Não vai ser, certamente, não vai ter o mesmo impacto na carteira de um ricalhaço qualquer, mesmo que ele se faça transportar num carro que bebe tanto de gasolina como eu bebo de água. Por isso eu sinceramente acho que a previsão é irrealista. Vai ter, portanto, a austeridade vai se manter, se não num lado, no outro. Depois, é assim, é verdade que os orçamentos de Estado nunca são cumpridos. Eu esta semana tive uma discussão, entre aspas, portanto, falei do tema com alguns amigos e foi o que me disseram foi, mas o orçamento de Estado nunca é cumprido. É verdade. Eu acho até que eles não são feitos para serem cumpridos. Só que ainda assim, eles podem falhar por muito ou por pouco. E eu acho que este, sinceramente, vai falhar por muito mais que os anteriores. E não me estou a referir apenas aos orçamentos da coligação do Portugal à frente, numa lógica de tendencialismo partidário, não é isso. Até porque eu acho que não podemos dizer que este orçamento é do PS, porque sinceramente este orçamento não é de ninguém, é de todos, desde o PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, da União Europeia, sendo que no fundo não espelha verdadeiramente as vontades de nenhum deles em concreto. É uma mescla de todos. Temo bem que isso nos leva a um ponto bem pior daquele em que estávamos da última vez que chamámos o FMI. O governo PS do António Costa vai tentar esticar a corda ao máximo, fazendo as vontades tanto do Bloco como do PCP, e isso faz-se aumentando a despesa, essencialmente, e ao mesmo tempo disfarçar o déficit, fazendo estas previsões irrealistas que já falei, do lado da receita. E assim no papel vai parecer tudo muito bonito, mas depois na prática, quando toca a dar dinheiro, a devolver dinheiro, aumentando a despesa, isso é fácil, mas depois o retorno pode não sair aquele que eles estão à espera. Eu sinceramente acho que não vai sair. No entanto, é daqueles assuntos que eu sinceramente espero estar completamente enganado, e tenho até esperança nisso, mas por precaução vou tentar poupar mais do que é habitual para eventuais tempos negros que venham por aí. A única coisa que nos pode safar é essa geringonça, como foi apelidada carinhosamente pelo Paulo Portas, se desmontarem menos de nada. Algo que eu sinceramente acredito cada vez mais. O orçamento deste ano
pode até passar, e eu agora estou a ser interrompido por uma chamada, mas o orçamento pode até passar este ano, seja com a concordância ou não do PSD, aliás, que também não está interessado em ir já a eleições, mas pelo que vimos das negociações do Orçamento de Estado, ou muda, o Orçamento de Estado do próximo ano ou muda muito ou não passará. E o Orçamento do próximo ano não passa porquê? Primeiro porque o PSD daqui por um ano vai estar preparado já para ir a votos. A situação interna vai estar estabilizada, não só do lado do PSD, como também do CDS-PP, e as contas do PS a saírem furadas e os eleitores a ficarem cada vez mais desconfiados quanto a essa situação, favorecem, obviamente, o voto no PSD. Por isso, eles não se vão abster e, obviamente, muito menos vão votar a favor. A juntar à festa, creio que o Bloco de Esquerda e principalmente o PCP não vão aceitar fazer qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de pedido, e sinceramente nem lhe vou chamar exigência do PS, porque o PS não está em condições de fazer exigências. Já este ano vai ser complicado, com o tema do IVA da restauração e as 35 horas de trabalho por semana para a função pública, onde nem o PS internamente se entende, nem se entende com os parceiros sociais. E isto hoje está complicado com interrupções de notificações. Não sei se ouviram, mas mais uma neste momento. Portanto, onde é que eu ia? Internamente o PS não se entende porque, não sei se leram, mas no sábado saiu uma entrevista no Expresso com o ministro Mário Centeno, que disse que não sabia se ainda seria este ano o tema das 35 horas semanais para a função pública, e o António Costa logo em seguida veio dizer exatamente o contrário. E isto é outro ponto que eu não sei até quando é que o Ministro das Finanças vai aceitar as ingerências de todos e mais alguns naquilo que deveria de ser ele a controlar. Não é só ele a controlar, certamente, mas essencialmente ele. E isso não se passa. Toda a gente se mete no trabalho do pobre homem. No entanto, vou deixar isso para uma próxima, porque isto já vai longo, e aproveito para outra semana onde os temas escasseiem e eu aproveito e pego novamente nesse. Agora, falta-nos ainda falar de dois temas também de política, neste caso política internacional. Lá fora em Espanha, tentam imitar o que se passou em Portugal. As eleições saíram furadas ao Mariano Rajoy, ainda que ao contrário do que se passou em Portugal, o cenário de instabilidade e dificuldade para formar o governo em Espanha já eram esperadas. No entanto, a situação piora, tendo em conta que as relações interpartidárias não são tão boas quanto as que unem em Portugal o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, que mal ou bem vão permanecendo minimamente chegados. Em Espanha, entre o Ciudadanos e o Podemos, o PSOE e o PP, ninguém se entende, e isso vai dificultar muito a formação de um governo estável. E atenção, eu disse PSOE. Em Portugal, os jornalistas eu ouço dizerem PSOE. Eu quando digo PSOE só me faz lembrar uma de duas coisas. Ou doença de pele ou comida chinesa. Mas, portanto, entre o PSOE e o PP, as negociações vão ser muito difíceis, tendo em conta não só as divergências políticas, mas também pessoais dos respectivos líderes. Depois, entre o Ciudadanos e o Podemos, também se verifica que um vai certamente colocar imediatamente de parte caso o PSOE tenda a inclinar-se demais para o outro. Ou seja, se existir, chamemos-lhe um pré-acordo do PSOE com, por exemplo, o Podemos, o Ciudadanos vai-se colocar imediatamente portanto, em discordância e vai sair das negociações. Por isso, um acordo entre os três vai ser extremamente difícil. No entanto, no máximo daqui a um mês vamos ver o que é que isso dá. Foi o tempo proposto ao rei para as negociações. O Mariano Rajoy, que enquanto líder do partido mais votado recusou o convite do rei Filipe VI para tentar formar o governo, o Mariano espera que todo esse imbróglio termine com novas eleições, antes mesmo da formação de um governo decorrente destas últimas. Ainda assim, o problema é que a recusa dele para formar o governo não o deixou muito bem visto junto dos eleitores, e por isso é muito provável que o tiro lhe possa sair pela culatra. Por último,
Nos Estados Unidos, as primárias de hoje no estado do New Hampshire podem começar já a definir muita coisa entre os favoritos, depois dos resultados da semana passada no Iowa terem sido diferentes daquilo que se estava à espera. Facto que deixou tudo bastante confuso. Muitos dos candidatos ficam já hoje pelo caminho, seja por desistência própria, seja forçados pela falta de fundos. Porque, tendo cada vez menos hipóteses de chegar a algum lado, cada vez menos fundos vão conseguir. E toda a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, isso acontece em todo o lado, mas principalmente nos Estados Unidos, sem dinheiro não se consegue correr para a Casa Branca. Ponto. No entanto, a posição ainda vai no adro. Temos ainda alguns meses de Donald Trump para nos divertirmos, e eu só digo divertirmos enquanto a coisa se tornar, portanto, for desta forma cómica, antes de se tornar demasiadamente séria. Ou seja, antes dele efetivamente ter hipótese de ganhar alguma coisa, que eu espero que nunca venha a acontecer, sinceramente. E pronto, por esta semana é tudo, ficamos só pela política. Sinceramente, não vejo a nível do desporto ou noutra área nada de tamanha importância. No futebol, a nível nacional, os resultados habituais: o Porto perdeu, ok, umas semanas ganha, outras semanas perde. O Benfica voltou a ganhar, ótimo, excelente. O Sporting joga daqui a bocado, portanto, daqui a meia hora. Sim, hoje é segunda-feira, já estou a gravar à segunda-feira, só hoje é que estou de folga. De resto, mas isso nada de especial, são os resultados habituais. A ver, vamos. Por isso, desta vez fico-me por aqui. Espero que tenham gostado. Talvez sejam até algum alien a ouvir-me algures por aí. Até para a semana.